Bom, boa noite a todas. Iniciamos, então, a nossa reunião do Grupo de Trabalho de Fomento do Colegiado Setorial de Artes Visuais, do dia 29 de junho de 2022. A nossa pauta de hoje tem dois itens principais. O primeiro é o debate sobre o Prêmio IEAV, com a presença da Adriana Boff, diretora do IEAV. Adriana, aproveito já para agradecer a tua presença e a tua super disponibilidade sempre com o colegiado. E o nosso segundo item de pauta são as diretrizes do colegiado para editais, a partir do documento que nós preparamos já na época da construção da minuta do FAQ Visual. E o nosso terceiro assunto, assuntos gerais. Tá? Então, damos início à reunião. Oi, Ju, seja bem-vinda. Eu passo a palavra para a Adriana para nos falar um pouquinho sobre a premiação do IEAV, como é que as coisas andam por lá, e a gente segue a conversa. Obrigado mais uma vez, Adriana. Eu que agradeço aqui vocês estarem recebendo e a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão do Prêmio IEAV, né? Antes de a gente colocar ele na rua e tal, né? Eu, na verdade, andei pensando muito e demorei até para chegar a uma ideia mais concreta de como poderia ser o prêmio, uma vez que assim, o prêmio ele se consolidou, né, sendo um prêmio regional, né, artistas, e que a premiação implicava numa exposição nos espaços do IAV aqui em Porto Alegre. Esse formato da exposição era uma coisa que, assim, eu fiquei me questionando se ele realmente seria o que seria mais importante para os artistas, né? Pensando em artistas que têm uma trajetória, que estão, ou estão em início de carreira, ou trajetória, enfim, que estão no interior do estado e tem aí aí a gente poder proporcionar uma formação, né? Então, a gente chegou num modelo que seria, assim, seleção de artistas do estado todo. A gente selecionaria 5 artistas. Eu botei por regiões, tá? Então, a região 1, que é a região aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, teria um artista, e as outras 9, e as outras 8 regiões eu juntei de 2 em 2, e aí a gente teria um artista a cada 2 regiões, tipo, a 2 e a 3 seleciona um, a 3 e a 4 mais um, a 3 perdi a 3 a 4... Não, a 2 e a 3, 1, a 4 e a 5, outro, a 6 e a 7 mais 1, a 8 e a 9 mais 1. Seria mais ou menos isso. Então, seriam 5 artistas. A gente privilegiaria essa questão por regiões, para a gente ter um grupo diverso, né? A gente faria, então, esses 5 prêmios de R$10 mil para cada um desses artistas. Eles ganham o prêmio e mais uma semana de uma residência artística. Essa residência artística seria em Porto Alegre, tá? A gente está tentando fechar algumas parcerias aí para a gente ter um local onde os artistas ficam hospedados e ficam esses 7 dias de imersão desenvolvendo um programa de residência criado para isso. Esse programa está voltado o quê? Para o artista poder mostrar o seu trabalho, né? Tanto com uma forma de orientação, né? Então, teria alguns encontros privados, né? Que é o artista sozinho mostrando e conversando sobre o seu trabalho, e outros encontros mais públicos, assim, né? De palestras, né? Consultorias, enfim, trabalhos em grupo entre os artistas, né? Então, a gente teria um coordenador dessa programação e vários convidados. Então, a gente teria uma semana assim, de imersão na discussão sobre arte, na apresentação de trabalho, né, avaliação assim, de caminhos que possam seguir, enfim. Porque eu acho que isso a gente deixa um legado para a carreira do artista, que depois ele já vai estar com um recurso, ele pode ou não desenvolver esse trabalho, esse recurso vai ser pago como prêmio mesmo, então ele não vai precisar nos prestar conta do que ele vai fazer, mas a gente vai
criar esse ambiente de formação e de que o artista possa, então, a partir daí, desenvolver um outro trabalho. Né? Então, a ideia geral seria essa, para o prêmio, neste ano, né? E aí o edital, ele tá meio focado nesses pontos, né? De seleção de artistas por região, por essas regiões, né? Essa premiação e esse premiação junto com essa residência. E vocês já têm uma minuta do edital? O edital já está pronto? Como é que Ele está? já está minutado. A gente terminei hoje de fazer essa minuta, né, com um cronograma, com uma ideia de lançar ele agora até a primeira quinzena de julho. A gente teria o resultado final. É importante a seleção em 3 etapas, tá? Uma etapa de habilitação, que é a conferência das documentações e tudo mais que a gente está pedindo, uma etapa de avaliação em cima do portfólio e um questionário que a gente faria, né, quanto às intenções de participação, né? Então, teria um questionário, teria o portfólio, currículo, links e links de trabalho e tal. E aí, nisso, a gente faz uma primeira seletiva de 15 nomes. Tá? E depois esses 15 nomes vão para uma entrevista online, tá? E aí, depois da entrevista, é que a gente daria o resultado de 5, dos 5 selecionados, e os outros 10 ficam de suplentes. Caso tenha alguma desistência, enfim, alguma coisa que ocorra aí, né? Então, e esses 5 nomes é que viriam participar, então, da residência. Então, o formato, o pagamento seria para a inscrição, não é pessoa física, mas para o pagamento é pessoa jurídica. Então, a gente faria um contrato com a pessoa jurídica deste artista. Pode ser uma MEI aberta especialmente para isso, entendeu? Então, mais ou menos nessa parte seria isso. Então, a ideia é no final de setembro a gente ter o resultado, né? E fazer a residência logo depois das eleições, ali, no dia de 31 de outubro a 6 de novembro. Tá. Não, bem legal que vocês mudaram, né? A forma da seleção ficou mais longa e incluíram outras etapas, né? Acho que isso é bem positivo. Porque uma das questões é que a gente ficou debatendo é a questão de ter a entrevista, porque é muito importante num caso de residência que todos os artistas vão estar convivendo, é a gente, o júri ter uma sensibilidade de como será esse grupo, né? Da formação e da diversidade desse grupo também, né? Então, por isso que a gente incluiu a entrevista, porque aí dá para entender um pouquinho melhor, né? O artista conversando com o artista, né? Esse momento também para a gente ter afinado o que é esse grupo, né? Eu dei uma olhada no material que vocês nos enviaram, acho que era o da 4ª edição, se eu não me engano, e ali estava previsto, por exemplo, que também o júri, a comissão avaliadora, participaria depois com textos de curadoria, algo assim, ou textos mais ao nível de formação, que isso apareceria no catálogo do... Eu estou pensando em fazer nessa edição desse formato, um vídeo documental do processo. Tá. Tá? Então, e não nem catálogo, e nem exposição de final, nem nada. Seria um vídeo com depoimento dos artistas, né, pegando, enfim, documentando esse processo da residência de uma semana e tal, né, com uma apresentação aí da comissão, enfim, né, dos próprios curadores e outros artistas que estejam convocados,
Esse período de novembro também é importante, porque ainda nós vamos ter Bienal, então dá para fazer um dia que é um programa de visitação na Bienal, ou um ateliê de artista, então a gente vai construir esse programa, tá? Então a gente vai contratar uma pessoa para construir, tá? O RS também está com esse projeto todo aí de capacitação e tal, então a gente vai construir esse programa em conjunto. Bem legal, Adriana. Bah. Tudo bom, Adriana? Eu lembro que na outra conversa que tivemos, tu comentaste que houve uma baixa inscrição em alguma premiação, houve uma baixa inscrição dos artistas. Então, teria se pensado uma forma, como é que vai ser? É o próprio artista que se inscreve ou, na verdade, ele vai ser indicado por instituição? Não, vamos fazer por inscrição. Assim, como é que daria para aproveitar na questão do mapeamento, entendeu? Dessa descoberta e mapeamento, né? Essa forma de contemplar as regiões, assim, já auxilia um pouco a expansão, né? Mas, assim, com relação à inscrição. Vai ser inscrição, não vai ser indicação nesse momento, porque aí a gente tinha que fazer um outro desenho. Então, essa era uma ideia que tinha surgido, sim, de ser por indicação, mas nós vamos tentar por inscrição. A última edição que deu poucos inscritos foi uma edição que foi feita a partir do sistema do fomento. Então, os artistas tinham que ser cadastrados, é como se fosse escrever na LIC, no FAC, que tu tem que ter aquele cadastro estadual, né? Então, nesse ano é que teve pouquíssimos inscritos, entendeu? Porque tinha essa coisa de ser pelo fomento, né? Pelo aquele sistema. A gente vai fazer num sistema mais simples, que é o Google Forms e tal, que as pessoas já estão mais habituadas e é mais tranquila a inscrição. Não vai ser um formulário complexo, é um formulário vai ter ali 3 perguntas que a gente vai elaborar para eles responderem, dados pessoais, 3 perguntas e anexar portfólio, esses links, etc. Vai ser só isso. E aí, depois disso, a gente pode usar, assim, ver se tem algumas perguntas que são importantes para o mapeamento e a gente pode incluir no nosso formulário de inscrição. Ju. Oi, boa noite, pessoal, boa noite, Adriana. Eu estava lendo também o material, né? Ter um projeto é sempre bom, ter um prêmio é sempre bom. Fiquei com 2 dúvidas, né? Uma coisa quanto à inscrição, essa inscrição, o artista já vai precisar ter um MEI, porque acho que às vezes impede um pouquinho isso, ou ele faz o MEI depois que for selecionado, ele pode fazer o MEI depois, ele não precisa de um representante, porque isso às vezes complica, né? Às vezes tu precisa... Não, a gente tanto que a gente está fazendo toda a inscrição como artista, né? E aí a gente criou um item que, assim, o artista selecionado, depois que ele for selecionado, ele pode criar uma MEI, se ele não tiver e tal. Então, eu vou fazer esse mecanismo, porque, assim, os descontos são menores, né? O processo via empresa, via CNPJ tem essas questões. Tá, e aí... Mas é depois, né? Tanto que nenhuma da documentação de empresa ele precisa apresentar, é só preencher o formulário de início. Que bom. Então, seria um prêmio de 10 mil e a semana de residência artística. A questão dos espaços, como tinha no outro projeto, dessa vez não vai ter não vai ter uma exposição final desses trabalhos produzidos, não vai ter uma exposição em algum espaço, não está previsto. Não, porque o processo esse da residência é bem de orientação do trabalho, né? E não de produção do trabalho. Então, é muito mais um espaço de troca, conversa, curadores ou artistas. A ideia também é fazer bem personalizado, assim,
assim que a gente tiver o nome dos artistas, pensar em quem é o curador, quem é o artista que seria interessante para aquele artista trabalhar, enfim, né? Então a ideia é que tenha assim, um tutor para cada um dos artistas, tá? Muito dessa programação também a gente vai poder fazer híbrida, né? A gente vai poder ter algum curador, artista de fora, que a gente vai fazer uma palestra virtual, né? Hoje em dia isso está fácil também, a gente está procurando um lugar que tenha essa possibilidade também. Então, a ideia é montar um programa bem específico para os artistas selecionados, assim. Aí eu achei muito bacana isso em São Paulo, o pessoal está fazendo muito isso. Aí os artistas mostram o trabalho, aí tem uma troca, tem uma conversa, pares entre curadores. Então não tem exatamente uma produção, mas o que pode ocorrer é ter aí uma possibilidade de condução desse trabalho, de uma orientação de que ele deve, né? Uma complementação, ou até uma proposição de onde ele possa estar expondo ou propondo esse trabalho, né? Mas é bem de análise de trabalho. Tá bom, obrigada. Antes de passar para a Cris de novo, eu tinha uma pergunta. Na outra edição, na quarta, os artistas na inscrição já tinham que enviar algum projeto a nível mais de expografia, né, junto com o portfólio. Como é que tu está pensando nesse? Eles seguem mandando ou fazem uma expografia e junto com depois... Não, porque aí isso não vai ter exposição, então não precisa isso, não. Ah, tá. Né? É só o portfólio e link de vídeo, o que ele quiser mostrar como apresentar o trabalho, né? Tá, a Cris estava inscrita e depois a Vera. Ju, tu te inscreveste de novo? Desculpa, então... que já foi respondido. A Jussara acabou fazendo a pergunta que eu ia fazer, já foi respondido. Então, tá satisfeita, então, Cris? Vera. E depois Ju. Tá no mudo, Vera. Oi, deu agora? Oi. Sim. Boa noite. Desculpa o atraso, eu estava no trânsito, trancado. Então, eu liguei o celular dentro do carro e fui ouvindo o que deu para ouvir. Aí eu vou pedir, Adriana, e para vocês todos, desculpa por isso, mas pelo que eu entendi, o edital não contemplará exposições e só residências, é isso? É prêmio mais residência. Prêmio para o portfólio, para a apresentação. O artista vai receber o prêmio e vai participar da residência, entendeu? Sim, o prêmio será a residência e dinheiro também. Sim. Entendi, mas sem haver exposições. Sem haver exposição. A gente abriu agora há pouco um edital para os espaços expositivos, então a gente contempla isso de alguma maneira. E no prêmio, porque assim, o nosso orçamento não está muito grande para o prêmio, mas se a gente for fazer uma exposição e trazer gente do interior, acaba que o recurso é muito escasso, então estou pensando outras maneiras de depois a gente estar trabalhando a questão de exposições para o interior, de trazer alguma coisa, mas nesse momento o prêmio seria um prêmio em dinheiro que o artista vai poder executar algum projeto, que pode ser na cidade dele, pode depois pensar em trazer essa exposição para outro lugar, alguma coisa assim, e esse momento de formação, né, de estar em contato com esses 5 artistas estarem ao mesmo tempo numa residência, com contato com artistas, curadores, né? Ter tutores que ficam acompanhando eles essa semana, eles apresentam um trabalho, né? Tanto individualmente como no grupo, né? Então fica uma semana de imersão, assim, para a discussão de arte e do próprio trabalho. Isso é o prêmio AVE, então? Ah, tá. Então, houve uma alteração daquele prêmio AVE que a gente fez lá originalmente na Exatamente.
nossa uma gestão, né? remodelada, né, Vera, como eu gosto de chamar, assim, um olhar em cima ali, para a gente ver, até assim, na apresentação disso eu coloco, né, que o Prêmio Ave, que foi consolidado com os prêmios de exposição e de produção de catálogo e tudo mais, ele tem essa alteração nessa 6ª edição. Só para concluir, assim, e depois a gente continua, naquele prêmio IAV, quando eu, na minha gestão de 2011 a 2014, sendo que o 4º prêmio já eu deixei pronto, né, e a diretora que me sucedeu teve a obrigação de colocá-lo, né, de fazê-lo, foi numa tentativa, assim, de continuidade, né, de estratégia de continuidade, que nós fizemos aquilo. Ele fazia parte, que aí eu acho que é uma coisa que fica, assim, como sugestão de manter, não em questão de premiável, mas em questão de ocupação das exposições para os artistas, principalmente no nosso estado, que não estava fechado, mas, enfim, era, que tenha-se uma verba específica, né, para futuros governos, né, a gente não sabe quem será nosso próximo governador, né, Adriana? Uhum. Parece que com a candidatura do Leite temos um forte indício aí, né, de continuidade, mas de qualquer forma temos uma eleição, né? Então fica uma sugestão, né, para que se reveja assim, alguns espaços de ocupação da Secretaria de Cultura, através do Instituto de Artes Visuais, eles podem ser financiados para o artista montar sua exposição, desde que previamente, como se fez naquele ano, se coloque no orçamento esses valores. Já ter um projeto, né, de custos, e eles fazer parte do orçamento da Secretaria de Cultura, que fica uma obrigação, né, do repasse, que foi assim que a gente trabalhou, né, do repasse dessas verbas, como era lá no Ateliê Livre com o Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, né, incluir no orçamento. Tu diz incluir no orçamento a verba do prêmio ou a verba para a exposição? Não, assim, Adriana, é assim, eu pelo menos sempre trabalhei assim. A Secretaria de Cultura tem um orçamento, ok? Uhum. Esse orçamento, quem designa? Quem decide aonde vai colocar esse dinheiro que é obrigatório, que a Secretaria recebe anualmente? Brigar por esse dinheiro, é isso. Uhum. Uma parte desse dinheiro da verba orçamentária da Secretaria de Cultura pode, sim, ir para qualquer instituto, né? Desde que ele, a tempo, apresente um projeto com os valores corretos e vá lá defender a sua causa, né, no caso, brigar por ele. Então, isso é muito importante, ter na manga, assim, um bom projeto, né, não precisa ser o premiável, mas pensar, né, num projeto que fique comprometido no orçamento. Sim. É uma sugestão que eu acho que eu sempre trabalhei desta forma, e aí nunca tive que correr atrás do dinheiro, só no início, né? No início tu corre fazendo o projeto, apresentando e defendendo, né, o teu trabalho. O que tu gostaria de fazer e por quê, né? Aí depois que tu tem essa verba garantida, todos os anos tu pode executar, né? Com tranquilidade, sem ter que correr atrás de dinheiro, né? Não, e até essa proposta agora do premiar, também que a gente possa garantir e aumentar esse orçamento, né? Porque a gente está Claro. É quase um piloto, né? 5 artistas no estado é um piloto, eu diria, né? Mas essa verba que tu está disponibilizando, ela vem da onde? De que recurso? É do recurso que é disponível para o IAV, dentro da SEDAC. No recurso que está disponível. Claro, e tu chegou depois, não teve nenhuma participação, né, para conseguir... Não, isso já estava desenhado, né? O que teria de recurso para esse ano, né? Então, estou usando o recurso que foi disposto, por isso também é essa quantidade. E também sempre com bastante criatividade, que é o que não te falta.
E aí isso, e aí assim, e uma parte de recurso que também estava para serviços e coisa, eu consegui botar para os 2 editais que a gente já lançou, que é o dos espaços expositivos e os de programa educativo. Tá certo. Mas eu não sei se vocês entenderam, né, o que eu falei, né? Então, eu lembro que numa ocasião, o André era diretor do Museu de Arte Contemporânea, quando eu era diretora do Instituto de Artes, e ele disse, como é que tu tem dinheiro para tinta? Como é que tu tem isso? Como é que tem aquilo? Eu disse, tá no orçamento. Faz parte, né? Em março chegava toneladas de tinta para o IAV, assim, né? Para pintar parede, lâmpadas, tudo, né? Então, estava no orçamento. Então, isso é fundamental, gente. Quem for trabalhar em gestão, ter seu próprio orçamento, apresentar no tempo certo e garantir a sua verba, né? O que eu fiz também, Vera, para usar o recurso que tinha, é o seguinte, quando eu fechei a programação de exposições do ano, eu consegui montar equipe de montagem, equipe de pintura e parte gráfica. Então, tudo isso são serviços que tinham no orçamento lá e a gente conseguiu, tendo a programação fechada do ano, fazer uma licitação para cada um desses itens. E nós estamos executando agora as exposições, tendo esses 3 contratos que valem para o ano todo. Coisa boa, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas dá certo. Mas isso, gente, é o que não falta, né? Tá? Mas, Vera, o que tu está também chamando a atenção é a questão de um trabalho para garantia de um aumento de verbas também para os aparelhos culturais que estão vinculados ao Estado e que são das artes visuais, da área de competência mais imediata das artes visuais, né? De modo que, se tu apresenta com antecedência os orçamentos, contingencia esses recursos. Contingencia. De antemão e garante eles também. A gente está com algumas coisas que a gente está trabalhando e que, enfim, a gente não sabe se continua, mas a gente vai montar, porque o orçamento se monta esse ano. Então, assim, a gente está tendo um momento bem importante, que é essa itinerância da exposição do MAC 30 anos pelo Estado, que são 6 cidades que vão receber. Então, isso já é uma perspectiva de não só 6 exposições do MAC, mas de a gente pensar programas que o IAV leve para o interior do Estado para o ano que vem. A gente está trabalhando nesse sentido e pedir um orçamento para isso, que isso é muito importante, está fazendo a diferença, pelo menos nas 2 cidades que a gente já foi aí, já sentimos isso, e é uma carência grande que se tem no interior, de a gente poder levar bons projetos. Então, já tem alguns, esses editais também, né, a voltar a ter edital para os espaços expositivos com recurso, né, que é o que a gente fez. Ainda são poucos, mas já está começando. Então, assim, tudo isso a gente vai tentando multiplicar, né, aumentando um pouco, pelo menos, esses recursos dessas coisas que a gente já está vendo. E também uma média mínima de exposições por ano que a gente pode fazer dentro da grade, que é o que a gente fez, mantendo exposições de 2 meses e tal, e também com recursos, né? A gente está contratando sempre ou o curador ou o artista. Bom, essa é uma discussão que também ela não é só de gestão, ela também é política, né? E o colegiado ele tem uma dimensão política que é uma dimensão importante na medida em que promove essa articulação da sociedade civil no segmento cultural das artes visuais com a própria secretaria. Então, dito isso, se for preciso de ajuda também para a articulação política, conte com o colegiado. Eu acredito que não tem nenhum membro do colegiado que se oporia, né, a lutar, não lutar necessariamente, um verbo muito gauchesco, né, mas assim, batalhar de uma maneira mais ativa pela garantia de verbas para o IEAV, para os aparelhos culturais vinculados ao Estado. Então, conte conosco também nessa empreitada aí. Eu vou passar para a Cris e depois para a Ju de novo. Cris. Bom, eu quero primeiro cumprimentar por essa iniciativa do MAC 30 anos, tá? Porque era uma coisa que eu
comentava há anos atrás, assim, eu digo, poxa, se tem um acervo que é do Estado, tem que circular pelo interior do Estado também, porque carece de contato direto com obras contemporâneas no interior também. É necessário fomentar o diálogo plástico com os produtores de artes visuais no interior também, né? E eu vou, mais uma vez, fazer um puxado do assado, né, para usar essa expressão para a questão do mapeamento, tá? E também de se conhecer, não apenas conhecer, mas criar uma estrutura melhor no interior para as artes visuais, e que eu acho que o IEA tem que participar disso, não digo agora, sabe, Adriana, no sentido de mapeamento, ao invés, assim, fazer uma provocação para quem já criou esse prêmio uma vez, para quem está no processo, né, a Adri Vera, de se pensar, por exemplo, premiação de observatórios, né, das artes visuais. À medida que vai se estruturando um pouquinho mais os conselhos no interior e tudo mais, de se exigir essa questão de estatísticas, dados estatísticos, e aí com isso a apresentação desses dados de produção, seja em um evento, seja lá o que for, curso, evento, exposição, trabalhos, né, seja de público, ampliação, educação, enfim, tá? Mas de talvez instituições que façam registros estatísticos de produção de eventos e público, que tenham isso, fomentar esse tipo de ação que é gestora, né? Mas se a gente quer conhecer um pouco mais da arte do Rio Grande do Sul, das artes visuais do Rio Grande do Sul no interior, e também ampliar, fomentar a produção artística no interior também, sabe? Não só com a maior circulação, eu acho que a gente precisa informação, então, esse mapeamento, ele já é tardio, né? Então, nesse sentido, pensar esses observatórios e pensar, eu acho que, assim, ações que estejam ligadas, sabe? Que a gente consiga chegar nesse ponto de fomentar espaços de educação, de formação, de produção e de exibição no interior também, sabe? Agora, quando tu fizeste toda essa busca por espaços adequados para as obras do MAC, né, eu acho que ali demonstrou, quer dizer, que cidades têm espaços com instituições com espaços adequados. E eu fico pensando que também dá para pensar, então, futuramente, premiações para instituições, premiações para projetos de observatórios, que sejam outros projetos que não necessariamente a produção visual em si também, né? Mas, enfim, como é que a gente chega lá, como é que a gente vai ter uma visibilidade maior das coisas, né? Então, era nesse sentido, eu fico... Eu até estava pensando, assim, indo para o interior e visitando outros museus que não... No interior a gente não vai ter museu de arte, mas a gente tem outros museus, né? E tem alguns museus que estão... tipo, eu fui no Museu do Carvão, que é aqui perto, e é uma graça aquele lugar, com um projeto de pesquisa super bacana, um acervo documental muito bem organizado, né? Então, assim, talvez um caminho seja a gente fazer coisas mais transversais, né? Levar alguns programas de arte para esses museus históricos, né? Esses museus voltados a outra. A gente tem exato, os locais que já Museu existem. do Pão, por exemplo, que é maravilhoso, né? Tem o Museu do Carvão, muito bacana. Eu passei também no Museu do Bento Gonçalves, que agora vai passar por reforma, e aquele casarão e aquele lugar são maravilhosos, né? Então, assim, acho que dá para pensar, fiquei pensando muito, assim, em
algum programa que faça essa transversalidade, né, de você levar a arte contemporânea para esses museus, né? A gente tentar também usar esse tipo de equipamento, porque acho que o equipamento de arte contemporânea no interior é muito difícil. Então, se a gente casar essas possibilidades, talvez, de fazer projetos para esses museus, tal, que já tem é um público diferente, mas é um público que quer cultura e tudo mais, eu acho que a gente pode conseguir um resultado interessante também. Mas assim, tipo, pensando assim, Dresden, Cássio, não me lembro, pensar assim, por exemplo, pegando esse exemplo do Museu do Carvão, tá? Criar um edital para projetos expositivos de arte contemporânea ou projetos de artistas, sejam lá quem for, para aquele museu. Então, fomenta um grande evento expositivo, mas não assim para ficar 1 mês, 3 meses. É um evento expositivo naquele local que justifique fomentar o deslocamento para aquele local, que permita diferentes escolas estabelecerem um diálogo com a proposta do projeto que foi premiado e que está exposto lá, entende? Então, assim, quer dizer, isso é fomentar a arte contemporânea no interior. Não precisa ser o artista do interior, entendeu? Mas fazer com que um grande projeto, ao invés de acontecer, ao invés da premiação ser, lá na capital, junto com onde sempre acontece, que é tudo na capital, porque nós temos essa cultura de concentrar toda a produção cultural na capital, onde há um público maior, uma densidade demográfica maior, essa lógica, né, onde mais acessa, mas será que não tem como fomentar esse acesso em outros lugares também? E isso acaba agitando toda uma cadeia econômica para aquela comunidade também. Então, também são coisas que precisam ser pensadas e talvez discutidas junto com a Secretaria do Desenvolvimento e tudo mais, que pode mudar um pouco a lógica, né? E também vai abrir muito mais campo de atuação, se começarem a se pensar assim, editais para museus onde vão poder contratar quem saiba fazer uma bela curadoria, né? Trazer e tudo mais, como é que criar a base financeira para determinados editais. Eu acho que essas coisas também podem ser pensadas, né? E a gente vai descobrindo esses espaços bonitos que vão criando, da memória de cada lugar, que também é muito rico, e isso agrega, né? Não, e pode ser, assim, instrumento de pesquisa e de execução de um trabalho de arte contemporânea maravilhoso, assim. Diálogo com aquilo que tem lá, né? Quer dizer, faça o levantamento do espaço ou dos espaços que podem receber, a divulgação da dimensão daquele espaço para que artistas possam pensar um projeto para aquilo lá, e daí isso entra em disputa, né? Uma coisa adequada. E pesquisar os próprios acervos dessas instituições lá, que são riquíssimos também. Passar então para a Ju. Vai lá, Ju. Oi. Bom, agora eu vou pegar um pouquinho do que a Vera falou, um pouquinho do que a Cris falou. Bom, vou para a Cris. Bom, essa ideia de utilizar os espaços já existentes de museográficos, galerias, enfim, ampliar esse espaço, eu acho excelente, e inclusive pode trazer temáticas para os artistas desenvolver para aquele espaço, com aquela leitura, né? Um museu histórico, né, da região, enfim, ter uma proposta de conceito, de tema que pode os artistas contemporâneos desenvolver baseados naquilo ali. Eu acho que é muito rico essa ideia. Mas eu queria colocar uma coisa que eu acho que a Vera falou, e eu queria perguntar, esclarecer. Quando o artista vai se inscrever, ele vai colocar um portfólio, não é um projeto. Ele não precisa colocar o portfólio, né? Tá. E outra coisa é que eu estava dando uma olhada naquele edital antigo, que a gente teve em 2014, quando fala do objeto, claro, vai dar um portfólio agora, né?
mas eu acho importante que ali tem um item que fala que os projetos, nesse caso, poderiam ser desenvolvidos em qualquer expressões artísticas, tá? Suporte, formato, área artística ou mídia. Isso me remeteu àquele trabalho que a gente fez, Guilherme, há pouco, né, do PAC, de deixar bem claro que é um trabalho de arte contemporânea, né? Porque eu acho que talvez ali, quando estava naquela parte ali, área artística ou mídia, começa a abrir um leque para outras questões, talvez pudesse, não sei se vai ter isso, esse item ali, né, no novo edital, mas esse cuidado de deixar bem claro que é para artes visuais, né, arte contemporânea. Ele está todo para arte contemporânea. Deixa eu até... Eu acho que o eu acho aqui. que a Ju traz, Adriana, foi assim, a Ju participou comigo da comissão julgadora do FAC Visual, né? Uhum. Uma das grandes dificuldades na avaliação dos projetos foi uma quantidade, assim, bastante expressiva de projetos que não tinham absolutamente nada a ver com as artes visuais. Tá. Então, considerando que as diretrizes ali o objeto do edital do FAC Visual foi elaborado também em conjunto ali com o colegiado. Eu acho que é isso que a Ju está se referindo, assim, né? Isso foi também algo discutido ad nauseam nas reuniões da comissão julgadora, porque a gente se deparava com projetos que não tinham absolutamente nada a ver com artes visuais, por um lado, e por outro, com projetos que ofereciam uma ação muito específica e pontual em artes visuais, como se fosse um pretexto, na verdade, para mobilizar, incentivar outras ações, né? Então, eu concordo, assim, quanto mais claras forem as diretrizes, né, para um edital, melhor. Eu até posso depois, Guilherme, pegar alguns itens assim de como estão formulados, tipo objeto e tal, e passar por e-mail para vocês darem uma olhada. Acho que tem alguns itens do edital podem que necessitem dessa contribuição, a gente pode dividir, entendeu? Que aí, assim, mas ele está todo artes visuais e arte contemporânea, proposta toda essa, tá? Mas eu posso, esses pontos mais cruciais de objeto, coisa, de repente a gente posso montar um e-mail com alguns desses itens e passar para vocês. Vocês dão A gente está preparando, inclusive a segunda pauta da reunião, uma espécie de cartilha, assim, na verdade, um conjunto de diretrizes do colegiado para os agentes culturais, né? Porque também tem agentes de outras regiões funcionais que às vezes nos procuram querendo saber como é que montam editais, como é que poderiam ter ajuda. Então, a gente também está montando essa cartilha, esse documento de diretrizes que, de repente, tem alguma coisa interessante ali para vocês que pode ser aproveitada, né? Especificamente essa diretriz lá do FAC Visual, falando sobre os eixos, objetos ou as ações previstas, foram, né, uma contribuição do Colegiado Setorial de Artes Visuais, ainda na sua gestão antiga, né, na gestão da Mel e do Ben e do Edson. Mas sim, se vocês precisarem de ajuda com uma minuta do edital, com algum aspecto, convoquem a gente ajuda com todo prazer, sim. Eu acho que eu falei mais justamente porque a gente viu muito isso quando abria demais, né? E aí vinham propostas que não eram arte contemporânea, né? Não eram arte, nem eram de arte, enfim. a gente está botando só artes visuais e focados em arte contemporânea. Tá. E eu não sei como é que vocês vão fazer a etapa de habilitação, vai ser julgada no IEAV ou não vai ser julgada pela SEDAC, como foi em outros prêmios, né? A habilitação, que é só se preencheu tudo certo, eu acho que a IAV é alguém da SEDAC. E aí, depois os outros júris, aí sim, o IAV que indica para a SEDAC. Eu pergunto porque, na minha visão, tá, e a Ju acho que vai concordar, eu acho que é imprescindível que tenha alguém da área na habilitação, tá?
porque tem projetos que não se enquadram e aí não faz o menor sentido tu empurrar o enquadramento para avaliação de mérito de projetos. É uma coisa que gera toda uma discussão para a comissão julgadora, que devia estar julgando os projetos e trabalhando de outra maneira, quando isso na habilitação pode ser descartado, né? Então, isso gera um retrabalho para a comissão avaliadora que eu acho que precisa ser cortado na hora da habilitação, assim. Então, é muito importante, que bom que tu mobilizou já uma pessoa do IAV para estar junto na habilitação. Assim, acho que vai ajudar muito vocês a filtrarem esses projetos que são impertinentes, assim, para o edital, né? Eu teria Só uma questão bem... Em relação ao que tu colocas aí, Guilherme, habilitação é só documentação por lei. Sim. Não pode fazer avaliação de conteúdo. Entendeu? Então, em qualquer edital, para ele estar apto, né, a concorrer, ver se veio a documentação que estava sendo exigida. E nessa parte, tem uma questão legal. Nessa parte, entra sempre um assessor jurídico, inclusive. Tá? Então, não é o momento... Entendi. Não dá para passar de avaliação de conteúdo, porque aí é muito arriscado, tu está tirando o direito do júri eleito, escolhido, seja lá, de ver aquele projeto. Não. Pessoas que não são da área, mesmo que tenham claro. Mesmo que tenham um, vai ficar com superpoder. A minha sugestão não foi essa, assim, de tirar o direito de possíveis pleiteantes de um certame, não foi essa. Eu entendi, tu disse projetos que estão fora, que não são de arte, mas como avaliar? Mas eu entendo. Sim, pode ser até uma má interpretação, né, da pessoa que está ali sozinha, dizer, isso aqui me interessa. Bom, se tem uma questão legal, precisa ser respeitada, né? Tem que ver as soluções normativas. Essa parte da primeira análise referente à documentação, né, está apto a concorrer, apenas isso. Entendi. Aí é só se preencher, por exemplo, se nesse caso, documentação, é só comprovante de residência que precisa. O portfólio, que tu não vai ter que ver se tem um arquivo. Já está fora. Né? E se respondeu o questionário correto, se respondeu o questionário, não é nem corretamente, se respondeu e não botou só XXX ou colou alguma informação qualquer. Então, é isso. Tanto que na minuta eu coloco exatamente os itens que são observados em cada etapa. Inclusive, Adriana, só para vocês verem, assim, já tivemos casos de projetos excelentes terem não entrado em avaliação porque o concorrente não mandou o atestado, o comprovante de residência. Escreveu apenas, moro com meus pais. Mas aí, no caso, eu acho que o que o Guilherme está levantando, Vera, é que, assim, às vezes... Para dar um exemplo, é um projeto muito bom, só que era de música. Música. Era música e música. Não pode tirar. Quem vai tirar vai ser a comissão. Mas aí, eu acho que o que foi uma sugestão que a gente fez é que teria um item que colocasse assim, caso a comissão de avaliação, né, visse que não se enquadrava, que aqueles projetos não se enquadravam, não seria avaliado no restante dos seus itens. Aí poderia ser na desclassificação. Na desclassificação poderia haver um item na avaliação prevendo desclassificação na análise do mérito, né? Bom, a comissão... Mas isso já dá, né? Já é dado isso. Não, nos critérios de avaliação, eles estão todos baseados em artes, participação artística, em arte contemporânea, em artes visuais e tal, todo é assim. Então, ele vai tirar, se for avaliado, ele vai ter uma nota muito baixa e vai ser desclassificado. Isso já contempla, né? Sim, não querendo achar mais pelo em ovo, tá, gente? Porque esse assunto, ele é típico pelo em ovo, assim, porque tentar achar pelo em ovo. Não, esse assunto, assim, essa parte, né, Guilherme, ela é bem... Não, é super importante, né? Não é questão de importante, ela tem que ser seguida exatamente, passo a passo. Edital, para ser desclassificado, para ser anulado, gente, é a coisa mais fácil que tem. Porque uma pessoa
um artista que foi desclassificado, por exemplo, nesse primeiro item, se ele entrar com recurso, para tudo. Sim. Né? Inclusive, a gente tem que estar bem previsto, assim, período para recurso, né, com uma data certa dentro do edital, né, análise de recursos, e assim mesmo, correndo-se o risco que a pessoa pode entrar judicialmente e embarga tudo, Sim. embarga tudo. Então, a transparência é fundamental e o respeito a todos aos itens que foram colocados no edital. Claro, uma forma, talvez, de contornar em respeito às leis que regem as normas editalícias, né, contornar essa situação que a Ju está trazendo, incluir nos documentos necessários documentos que comprovem a atuação dentro da área das artes visuais, né? Essa seria uma primeira forma. E uma segunda, o Iberê não tinha entrado em nada. Ele, quando começou, não tinha comprovante nenhum, ele nunca se formou em artes. Entendeu? Não, o que eu coloquei, um item que eu coloquei foi ter participado de, no mínimo, 3 atividades ligadas às artes visuais, que pode ser exposição, que pode ser uma palestra, que pode ser uma oficina. Já resolve. Tem que ter, no currículo, ele tem que me comprovar com um link de matéria a participação de, no mínimo, 3 atividades de artes visuais. Tá, então, isso eu coloquei para a gente, assim, ter uma maneira de comprovar, né, ter um currículo comprovado dessas 3 atividades. Agora, vamos combinar, né? Sempre vai ter a primeira vez. Quem é que vai dar a chance para a primeira vez? Olha, eu amei o projeto João Fário, que foi uma das primeiras individuais que eu fiz, que foi para artistas iniciantes. Claro, não é questão, né? Não é, Sara, não é a questão do iniciante, mas eu acho que a gente, enquanto gestora cultural dentro de uma instituição pública, né, ela tem sim que estar aberta a essa pessoa que quer começar a ser artista, e quer apresentar e quer ter uma chance de ser olhada, né? Eu acho que não dá para, como é que eu vou te dizer, Guilherme, tolir tanto assim, sabe? Exigir tanto. Acho que três coisas é demais. Ótimo. Não, eu concordo contigo, Vera. Acho que a Adriana resolveu bem aí, né? Porque não sobe tanto a régua também, né, Vera? Não subir tanto a régua, né? Acho que tá, 3, pô, o cara pelo menos alguma coisinha deve ter feito. Né? Um curso, uma palestra, uma oficina. É bem amplo o leque do que ele pode ter sido um vídeo na internet. Mas sim, claro. Não, eu acho que tá, só para ter um foco, mas eu acho que também não, sem o caráter eliminatório, né? Dá para olhar o projeto, né? Sim, vai olhar tudo. Ele já passou na parte de documentação, né? Já está ali na frente do jurado, todo o material dele, né? Dá para olhar, né? Dá para olhar. Tanto que o de ocupação de espaço eu botei início de carreira mesmo, assim. Né? Então, ele também está voltado até, digamos assim, para quem está mais iniciando, ter esse espaço expositivo. Tá? Esse aqui eu botei um limitezinho assim para a gente tentar ficar com um nível talvez um pouquinho acima, tá? Para realmente fazer que esse grupo que se reúna tenha um rendimento interessante. Interessante. E uma coisa, só para finalizar mesmo, pela experiência de gestão que nós temos, a Adriana tem tanto, posso dizer até às vezes mais que eu, já pelas atualizações que foram dadas nessas gestões. A Adriana também trabalhou comigo na Telelivre, né? Foi minha estagiária, né, Adriana? Eu fico bem feliz, assim, de ver essa evolução, né? Eu sempre digo isso para ela, tenho o maior carinho. Mas uma coisa, a gente não pode se iludir. Um edital, seja ele qual for, por melhor elaboração que seja, a não ser que tenha um valor de prêmio muito alto, né? Como Prêmio Pipa e outros prêmios aí, né? Marco Antônio Vilaça e tal. Os nossos editais, como são de recursos menores, eles não atraem grandes artistas. Artistas já consagrados não se inscrevem em edital. Então, o edital tem que ter esse foco mesmo, né? O edital aqui nosso, regional, né? Ainda
com essas limitações orçamentárias que nos são impostas, infelizmente, né? A gente tem que fazer uma ação que contemple os novos artistas, os artistas que estão iniciando carreira, e eu fico muito feliz, assim, de ter contribuído nisso, com o Prêmio IAVE, né, porque dali despontaram Túlio, Pinto, Will, né, e se listar, se pegar os catálogos do Prêmio IAVE, dos 4 prêmios IAVE, vocês vão ver, todos os artistas eram quase que iniciantes, todos, e olha onde eles estão agora. Como é importante esse prêmio, como é importante esse edital, como é importante um setor público, uma gestão, como agora a Adriana está fazendo, né? Estimular isso, porque mais adiante, daqui uns 4, 5, 6 anos, 10 anos, a contribuição desse início foi fundamental. Tá, É com isso. certeza. Ju. Tá no mudo, Ju. A questão do MEI que eu perguntei, aí vem por isso que eu perguntei do MEI. Eu achei ótimo que tu colocasse, Adriana, que seria depois da necessidade, porque andaram me perguntando sobre o edital dos espaços expositivos, se ali só poderia participar tendo MEI. E pelo que... Não, é isso que eu ia te perguntar, porque pelo que a gente estava entendendo, era obrigatório ter o MEI para os espaços expositivos. Alguém... Então, é que na hora da inscrição, tu não vai precisar apresentar nada, só depois. Ih, travou aqui, desculpa, travou Tá. aqui. No momento da inscrição, não tem que apresentar nenhuma documentação, mas tu tem que estar ciente que depois tu será contratado pelo CNPJ. Mas Tá, tu pode fazer uma MEI depois, não tem problema. Não, eu perguntei porque ali nos espaços expositivos, ali na parte do item de preenchimento, aparecia ali o CNPJ, para colocar o CNPJ. Então, para os espaços expositivos já tinha que ter o CNPJ. Né? Isso. Uhum. Então aí por isso é que, aí talvez, assim, tem pessoas que, isso aí já limitou, porque o artista não tem, na verdade, um costume de ter um MEI, né? A classe artística não tem esse costume, né? E, então, aí eu perguntei, por isso que eu achei interessante o prêmio não ter, no primeiro momento de inscrição, ter essa necessidade do MEI, porque aí já os outros já precisam. Tá bom, é isso aí. Adriana, considerando que a gente já está com 1 hora de reunião também, a gente não quer abusar da tua disponibilidade, mas eu teria uma última pergunta, e aí eu peço também para que o pessoal encaminhe para as últimas perguntas, caso ainda tenham. Uma coisa que a gente não falou ainda foi sobre a questão da comissão, né? Se vai haver uma comissão julgadora, como é que ela vai ser montada, como é que isso foi pensado e assim por diante. O que tu pensou para essa comissão? É uma comissão julgadora, eu botei de 3 pessoas, tá? Indicados pela SEDAC, ou seja, a gente monta isso, né? Vai montar essa comissão e sugerir e passar para a SEDAC, né? Mas a gente vai indicar os nomes. Entendi. Adriana, Então tá, então as indicações só mais vão... uma questão. Vai lá, Vera. Eu não sei se tu fez essa previsão, mas no antigo Prêmio AVE, o júri ganhava um prolabore. Sim. Tu colocou? Ai, que ótimo, porque assim mantém, né? Eu acho isso fundamental. Eu estou pedindo para todos os... A gente está com 3 editais na rua, mas eu estou pedindo para todos um valor. Reservei uma parte lá do orçamento para isso. É fundamental. E uma parte, nesse caso do IAV, uma parte também para contratar a pessoa que vai conduzir todo o programa de residência, que isso vai ser fundamental também, né? Claro. Então, o orçamento todo vai ser, o orçamento que eu tinha lá vai ser para os prêmios, para essa parte da pessoa que vai coordenar o programa, o júri, e a parte de logística. Eu tô vendo um parceiro que vai conseguir o hotel e a parte de logística, e
o RS Criativo também vai entrar na parte da residência, do programa de residência, porque daí a gente consegue também uma verba via RS Criativo. Ótimo. Parabéns. A data de lançamento a Adriana já mencionou, né? Final de julho, né? Não, é até a primeira quinzena. O edital eu montei com a data do dia 11, tá? Então, eu vou ficar até o final dessa semana ainda fazendo ajustes na minuta e vou passar para o jurídico. Daí tem o processo lá do jurídico, de revisão, né? Então, assim, a ideia é que seja assim, se for no dia 11, no dia 24 de setembro, a gente já está concluído todo o processo, tá? Então, eu coloquei essa data, mas ela só se confirma quando vai para o jurídico, daí vai para o administrativo, daí tem aquela burocracia, quando sai no DOI é que tá garantido. Então, normalmente, sempre tem um ajuste aí de cronograma, mas a minha ideia é que saia até 15 de julho para a gente ter um tempo e ter pelo menos um mês entre a divulgação do resultado e o início da residência. É sempre um problema, né? O jurídico. Apesar que eu já fui tirando várias dúvidas com o jurídico na montagem, como eu montei 2 agora há pouco, então eu peguei mais ou menos o caminho. Amanhã. E aí a gente vai mudando objeto, acrescentando, melhorando algumas coisas, mas o caminho já tá meio sabido do que dá e o que não dá. É. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Satisfeitas? Bom, Adriana, então, conta conosco. Se precisar de alguma coisa, entre em contato ali pelo nosso e-mail, celular, assim por diante. Eu até vou precisar bastante de vocês, porque a gente vai estar em período eleitoral, né? Então, as nossas redes vão estar limitadas, né? Então, assim, vai ser de muita importância a parceria com vocês aí para nos ajudar a divulgar esse edital, né? Dos outros eu já te pedi, né, Guilherme, que a gente tem ainda até o dia 14, aí a gente tem, acho que é 14 de julho, 20, não, é mais, é 20 e poucos de julho, a gente tem os outros que estão abertos também, que a gente está, assim, com bastante demanda já das pessoas se informando, pedindo informações, mas a gente vai entrar nesse vácuo agora das redes sociais, nos equipamentos do governo. Então, a gente vai precisar desses apoios, assim, de ajudar a divulgar, né, com outros meios que não as redes que a gente está habituado. O que eu posso já te trazer? Eu já passei o teu pedido de divulgação dos editais de ocupação que já estão prontos para o Diego, Vac e para a Mona, que fazem parte do GT Comunicação, eles já estão informados. Nós teríamos reunião hoje, antes da nossa reunião de GT, mas eles tiveram outros compromissos, então talvez a reunião fique para amanhã ou até o final da semana, então eu te confirmo como é que isso vai acontecer. Mas assim, é óbvio que nós podemos divulgar amplamente pelo colegiado, embora o colegiado use muito apenas o Instagram, né? No entanto, a gente pode também mandar pelos e-mails que a gente tem ali. O que eu também poderia te sugerir, eu acho que funciona legal, eu não sei se haveria algum impedimento legal aí tu me diz, né? Nós poderíamos fazer uma live com o colegiado, usar a mídia do colegiado para divulgar as ações do IEAV, considerando esse ato aí em função das redes do período eleitoral, né? Eu acho que um tira-dúvidas digital sempre ajuda muito. Então, se a gente puder fazer isso na rede de vocês, de repente fazer agora da ocupação dos espaços e deixar mais lá para o final de julho, início de agosto, para o prêmio IAV, seria bem importante. Né? Eu até estou com a Jaque Beltrame, que ela se propôs a explicar como montar a proposta de projeto expositivo para enviar no edital e tal. Então, a gente poderia fazer um casado de tirar dúvidas sobre o edital e como montar o projeto de exposição para apresentar. Né? A Jaque é super ativa aqui no colegiado, que é muito bom, fico feliz também com a sugestão dela, e ela já nos sugeriu, inclusive, né, Ju, no GT Formação, do qual ela faz parte, essa ação.
Então, acho que a gente pode deixar já pré-combinado uma live tirar dúvidas para a questão do edital de ocupação dos espaços, e vamos organizar, então, uma também para a questão do prêmio IAV. A gente faz pelo colegiado. Eu acho que é bom, assim, a gente divulga, tenta divulgar nos outros caminhos e faz pelo colegiado, porque aí também, porque o nosso período eleitoral começa agora dia 2, então não tem como sair correndo fazer nada agora, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Teria, por exemplo, como o perfil do colegiado do Instagram na live convidar o perfil do IAV, ou vocês não poderiam em função do período eleitoral? O perfil do IAV vai ficar adormecido. Ah, E a gente não sabe ainda, a gente está aguardando resposta, ver se os outros vão poder ficar. sabe por que eu te pergunto? Porque na medida em que a gente convida de perfil para perfil institucional, a gente abarca um número bem maior de pessoas do que convidar pelo meu pessoal, ou convidar do colegiado para o teu pessoal e assim por diante. Então, se a gente consegue casar os institucionais, a gente atinge um número maior de pessoas. Se o do MAC, porque o do MAC talvez fique liberado, tá? E a gente manteve o do MAC, porque o do MAC é onde a gente possui o maior número de seguidores, que são, acho que 7, 8 mil, alguma coisa nesse sentido. No IAV a gente tem menos e no CDE tem menos, então a gente tentou garantir uma das redes, assim. Daí, se a gente tiver, aí eu consulto lá a comunicação, ver se a gente pode. Outra coisa é que a gente vai estar fazendo tudo via o Acontece na Cultura RS, que é aquele que é um perfil da SEDAC, né? Então, talvez o que a gente possa fazer é via esse perfil, que também é interessante, porque acho que ali a gente está, os institutos, a gente está a semana inteira divulgando que tudo vai acontecer, tudo vai estar sendo divulgado nesse perfil. Então temos plano A, B e C, né? Plano A fazer pelo perfil aí do MAC ou do IAV, se possível. Plano B pelo do Acontece na Cultura. E, em último caso, pelos pessoais, né? Ou achar uma pessoa que tenha muitos seguidores e que esteja envolvida. Mas eu acho que se a gente fizer Acontece e colegiado, alguma coisa assim, a gente consegue chamar bastante. Eu acho que pelo Acontece dá para fazer. Isso eu vou ter que me informar, porque agora é tudo assim, qualquer ação, primeiro a gente tem que ver se pode. Tá. A gente segue falando pelo e-mail, eu vou te passar o meu telefone, que aí a gente consegue também articular mais rápido. Perfeito. E aí eu falo com o Diego e com a Mona depois, e a gente já pensa na estratégia para as lives aí, para as duas, para dos editais de ocupação e também para do Prêmio AVE. Tá? Tá, perfeito. O edital, Guilherme, está previsto, então, para sair, para a gente poder ler e ver todos os itens para orientar em julho, no meio de julho. Isso. Qual? É isso, Adriana? Isso. O do prêmio? É o prêmio. Prêmio, ele sai até a metade de julho. Sim, porque aí a gente pode ir lendo tudo para poder tirar as dúvidas, ajudar, né? Bom. Eu vou passar esses pontos principais para vocês, para o Guilherme, por e-mail, para vocês poderem dar uma olhada. E aí, vocês tendo alguma observação, alguma coisa, ou mesmo que apareceu aqui na reunião, a gente vai ainda ajustando alguma coisa. Combinado. Bom, super te agradeço mais uma vez, Adriana, conte conosco. Eu que agradeço. E vocês também, sempre que tiverem alguma pauta que acharem necessária a minha presença, sabem que pode contar comigo. Tá bom, muito obrigado, te agradecemos. Temos uma outra pauta agora, que é a pauta da questão das diretrizes para os editais. Se tu quiseres ficar, muito bem-vinda, né? Mas entendo se tiver que sair também. Tá. Eu vou me despedir aqui, que eu tenho ainda algumas funçõezinhas aqui, tá bom? Então, agradeço mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Pessoal, então, vamos para o segundo item da nossa reunião de hoje, e a gente faz ele um pouco mais rápido, também para não nos estendermos demais nessa reunião de GT. O grande representante do grupo de trabalho do GT Fomento, que é o Edson, não está presente hoje, porque ele está viajando com a sua trupe
de dançarinos, então não teremos a sua honrosa presença na nossa reunião de GT hoje. No entanto, o tema que as duas pautas do GT Fomento que eu tinha sugerido, elas estão sendo atendidas, né? A primeira era a questão da premiação IAAV, bom, já tivemos a reunião com a Adriana, e a segunda era a questão que eu acho bastante importante dessa cartilha de diretrizes produzida pelo próprio colegiado, né? Então, eu tomei a liberdade de dar um pontapé inicial nesse documento, dessa cartilha de diretrizes, a partir do que nós já tínhamos, enquanto pleno do colegiado, trabalhado lá na época do FAQ, da construção da minuta do FAQ visual. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link do documento, que também vocês encontram lá no Drive do GT Formação, tá? Então, eu já iniciei o documento. Em amarelo, achurado em amarelo, vocês vão ver as informações que eu puxei diretamente do FAQ visual, e fora do amarelo já são as informações que a gente já pode ir fechando. Eu não sei se vocês gostariam de participar dessa construção aí das diretrizes, né? Nem sei se vocês estão interessadas também no GT Fomento, mas eu acho que quem se sentir à vontade, acho que seria bárbaro que pudessem ajudar na construção desse documento. De todo modo, ele vai precisar ser aprovado no pleno do colegiado, né, para garantir esse mínimo de votação do pleno. Então, o GT Formação, assim que ele tiver mais consolidado, traz o documento para o pleno e a gente aprova ou reprova ele, ou aprova com solicitações de mudança e tal. O que eu já trabalhei, só para terminar de introduzir, depois passo a palavra para vocês. Assim, eu fiz uma pequena introdução, né, diretrizes de fomento, para que servem, para quem são voltadas. Logo abaixo começam as diretrizes, né? Então, as diretrizes que eu e a Ju comentamos ali com a Adriana antes, né, que são as diretrizes para os objetos e ações, para qualquer tipo de projetos em artes visuais. Então, vocês encontram os itens de produção artística, produção de exposição, educativo, formação, editoração, residência artística, pesquisa, difusão, informação de acervos e circulação. E para cada um desses itens, a gente também deu especificações um pouco maiores, ali, um detalhamento em cada um desses itens. Depois a gente dá uma série de diretrizes para avaliação dos projetos, pensando na questão, né, do que é esperado nessa avaliação, do mérito, aqui é importante dizer, não de habilitação, a questão de quadro de notas, pontuação e baremas, né, em cada um dos editais, porque isso traz toda uma transparência para os editais, previsões para casos de empate e desempate, casos de desclassificação, questões relativas à formação dessa comissão avaliadora ou julgadora, as atribuições da comissão e a questão da remuneração dessa comissão avaliativa dos projetos também para os editais. Então, aqui a gente também, a ideia é puxar alguns elementos que foram trabalhados pelo pleno do colegiado lá na época do FAQ, e mais para baixo vocês vão ter outros itens, como, por exemplo, a aplicação do sistema de cotas, a questão da distribuição de recursos do edital para diferentes regiões funcionais do Estado, lembrando que esse documento de diretrizes para editais, ele tem um uso inicialmente para a região, para o Estado do Rio Grande do Sul, e, por último, a questão de gratuidade de serviços, acesso a objetos, ações e bens gerados a partir das ações do edital, tá? Então, tudo isso, a ideia é que a gente construa e tem aí algum tipo de documento formal para facilitar o trabalho dos agentes públicos que, porventura, precisam fazer os seus editais aí na área das artes visuais, tá? Se sentirem convocadas, participem da construção, mexam lá no documento, deem seus pitacos, façam as correções, tragam a visão de vocês. Essa construção coletiva, nesse momento, ela é imprescindível. Vamos abrir as inscrições agora. Primeiro a Jussara e depois a Cristina. Ju.
Ai, eu achei excelente aqueles itens todos que foram colocados, né, que a gente viu no projeto do FAC, enfim, mas que foi elogiado, achei muito bom, muito claro, e acho muito importante ter. Eu só queria colocar uma questão que eu não sei se iria no nosso material ou não, que foi justamente isso que eu levantei ali quando estava a Adriana. A necessidade do MEI para se inscrever, tá? Eu acho que isso limita, muitas vezes, muitos artistas. Por exemplo, tanto o edital de espaços expositivos quanto de projetos educativos pedia-se CNPJ. Uhum. Isso acaba que muitos artistas que gostariam de colocar teriam que se aliar a um outro profissional que tivesse um MEI para poder fazer. Isso Ou correr atrás para abrir um MEI, né? para poder, ou então teria que abrir um MEI. Eu conheço alguns artistas que não podem abrir MEI, né, por outras questões, mas aí eles ficam na mão de conseguir alguém da área cultural para poder fazer um projeto que ele iria implementar, que ele tem capacidade de montar sozinho, por exemplo, não estou dizendo que não possa ter, mas a limitação, por exemplo, dos espaços expositivos do MAC ali, né, do MAC, os espaços expositivos, todos tendo que ter MEI, por exemplo, na época do João Farion, eu e vários outros artistas que estavam começando, se tivéssemos que ter um MEI para poder concorrer a algum daqueles espaços, não poderíamos ter participado, né? Então, eu não sei, eu só estou trazendo isso para vocês, porque não foi uma questão minha, pessoal, essa é uma questão que eu tenho, mas foram várias pessoas que me perguntaram e dizer, pá, então não vou poder, eu queria oferecer vários projetos educacionais, por exemplo, educativos, e aí eu vou ter que achar alguém que tenha MEI na área de artes para mim poder, que ele se convença para mim fazer o meu projeto. Eu não sei, isso é uma questão que eu trago para nós, colegiados, né, o que vocês acham, o que não acham, mas é o que eu vejo que é uma realidade, né? Essa é a questão, porque quanto aos outros itens que foram trabalhados ali nos enquadramentos, né, nos critérios, eu acho excelente. É isso que eu queria trazer para o grupo. Tá, o que eu acho importante da minha opinião, assim, eu tenho uma opinião pessoal também, né, que vai ao encontro um pouco do que tu está trazendo, tá, Ju? Eu concordo contigo e eu acho que a gente não pode limitar tanto a questão da inscrição no meio. Eu acho que, no máximo, ela tem que ser facultativa, mas essa é uma opinião muito pessoal minha, assim, eu acho que tu enquadrar simplesmente MEI ou simplesmente pessoa física é algo que te limita, né? Bom, também tem o outro lado da moeda, que são vários artistas que têm MEI e recorrem ao MEI por uma questão de tributos e de diminuição de encargos e de impostos. Também pode acontecer. E aí não podem concorrer a um edital que é só voltado para pessoa física. Então, eu acho que se tem a possibilidade, os artistas eles estão trabalhando tanto com MEI e sempre trabalharam com pessoa física, por que não abrir essa possibilidade, né? Mas, como eu falei, é uma opinião pessoal, né? Eu acho que aí a gente tem que discutir mais ela. Eu acho que pode ter um MEI para o recebimento, por exemplo, porque é uma questão do Estado ou de algumas empresas que só podem pagar via uma pessoa jurídica, mas que isso não limitasse dele se inscrever, e sim que ele soubesse que ele vai ter para poder receber, que nesse meio tempo conseguir um MEI. Eu acho que foi essa a maneira que a Adriana encontrou de contornar. A inscrição ela não precisa do MEI, mas na hora que tu for selecionado, aí sim tu tem que correr atrás do MEI, né? Foi isso que a Adriana estabeleceu no novo edital, né? Isso, no edital do IEAV, né? Mas aí tem que ver se esse MEI necessariamente precisa ser da área de artes ou se pode ser outro tipo de MEI, né? Bom, teria que ver se isso, mas no edital de espaços expositivos e projetos educativos tem que já ter CNPJ. Eu acho que isso limita muito. Bom, tu vai abrir um MEI, eu não sei se vocês têm MEI, assim, mas quando tu abre um MEI, tu escolhe os teus quinais lá, que são as áreas, né, de serviço e tal,
não tem nenhum KNAI que seja especificamente para as artes visuais. Os artistas têm que encontrar outros ali, editoração, cursos, instrutor de artes visuais e assim, instrutor de artes e assim por diante, né? Então tu tem que dar uma rebolada assim nos KNAIs para tu poder enquadrar minimamente dentro da tua atuação, e não tem o segmento artes visuais, né? Então, Não, e pelo que eu li dos projetos educativos, por exemplo, além de tu ter o CNPJ, tu tem que botar um portfólio do CNPJ que atuou naquela área. Então, é uma empresa que trabalhou na área educativa. Então, né, eu já acho que começa a limitar bastante, né? uma forma de não limitar, de novo, eu reitero, isso é a minha visão, minha opinião, uma forma de não limitar é sempre deixar facultativo. Pode ser por pessoa física, pode ser por pessoa jurídica, e quem achar, o proponente escolhe como é que ele se enquadra melhor, né? Sim, eu só trouxe, né? Cris. Complementando ali a discussão de vocês, eu acho que até para inscrição poderia ser, assim, CPF, mas desde que fique muito claro que para contemplação, o pagamento, vai ser necessário abrir um CNPJ, e tem um tempo para abrir isso, né? Agora, como é que criar uma orientação que torne viável esse processo? A pessoa se inscrever e daí não conseguir realizar esse processo de pejotização, né? Seja MEI, seja outra forma de CNPJ. Isso é uma coisa, mas a gente tem que pensar que tem que ser, se a gente está querendo profissionalizar, provavelmente vai ir para esse lado do CNPJ todo mundo, mas tem todo um tempo, um processo para que isso aconteça, e uma necessidade de orientação, né? Inclusive de saber orientar quem é que está acostumado a dar uma orientação para artista, né? Justamente para artista que compreenda como é que se dá. Então, os contábeis que sabem fazer isso, né? Que sabem orientar ou auxiliar nesse processo. Mas o que eu queria dizer era, assim, lembrar daquela nossa conversa com o Felipe, tá? Caldas, da gente pensar em começar a orientar o padrão de ficha de inscrição, para que contemple, viabilize fazer os mapeamentos, né? Então, de pensar isso junto e pensar o que nós poderíamos estar exigindo como um padrão a ser aplicado a qualquer edital, sabe? Até está bem adiantado a questão do prêmio IEAV, né, e a gente não discutiu, a primeira conversa foi inclusive de pensar, e eu logo pensei nisso, que seria desde a ficha de inscrição já contemplar algumas informações que a gente pudesse avançar um pouco no mapeamento, né. Eu acabei de incluir esse campo lá no documento, eu tinha realmente me esquecido, foi muito, muito bem lembrado, assim. Eu acho importante, assim, então, aquele curso que para vocês pode ser chovendo molhado, ficar falando sobre o sistema, sobre os conceitos, sobre tudo mais, mas eu não vejo como avançar nas perguntas do formulário, entendeu? Para saber, inclusive, o que desses questionamentos podem ser retirados a partir de editais, devidamente orientadas as inscrições, né? E o que a gente vai precisar fazer de questionamento aplicando um formulário próprio para o mapeamento, né? Então, eu estou sempre pensando no mapeamento. Eu estou a própria chata, não passa uma reunião e eu bato em cima dessa tecla, né? Mas, enfim. Não, mas eu acho que é super... assim, pedindo, pelo amor de Deus, gente, me ajude nesse processo. Mas, Cris, eu acho que ele é super importante, assim, porque tu vai trazendo esses elementos onde é que a gente pode encaixar coisas que vão ajudando e dando sinergia para o mapeamento. Então, eu acho que assim, como é que a gente faz
sabe? Que automaticamente processos de formação, de comunicação, de inscrição, sabe? Que tudo esteja interligado. Então, quando se pensar em verba, né, Vera, se a verba vem da SEDAC de alguma maneira, e a gente está precisando primeiro criar as bases estruturais para as artes visuais, por que não logo direcionar para o que a gente mais precisa é dados estatísticos, a gente precisa de um observatório, então, por que não fomentar a coisa nesse sentido primeiro? Criar as bases para todo mundo, porque o pessoal do interior precisa também saber como é que faz isso. Então, sabe, eu acho que tem que direcionar um pouquinho a coisa, não é que vai deixar de estar incentivando novos artistas, projetando, dando visibilidade, deixar de fazer exposição, não é isso, mas como é que a gente casa as coisas, sabe? Então, como é que chegar ao interior e fazer o interior, chegar à profissionalização e aproveitar os recursos existentes para isso, né? E se tem uma instituição ali, eu já estou louca para pescar um auxílio, uma forma de entrada no interior através da UERGS também, né? Estou pensando nos recursos de Estado para poder fazer isso. A Chico, né, Lise? A Chico, a gente tem que pensar na Chico, preciso muito falar contigo sobre aquilo que eu te falei, vai sair um edital aí que eu acho que a Chico pode se beneficiar. Tá, Cris, mas vamos por partes. Vai lá, Ju, e depois eu falo um pouquinho e passo para a Vera. Rapidinho. Cris, a questão do formulário, eu estava te ouvindo, estava pensando no formulário, eu não sei, essa é a minha preocupação. Eu acho importante ter o MEI, eu acho que é importante o artista se profissionalizar, mas eu não sei se colocando por CNPJ, né, a gente vai conseguir esse dado no ser importante a nível de mapeamento. Por quê? Eu trabalhei uns anos atrás era uma escola de fotografia, tá, aqui de Porto Alegre, e para ela pagar para os professores, colaboradores, que nós não éramos contratados, né, enfim, tinha que ter um CNPJ. O que acontecia? Muitos dividiam, forneciam o seu CNPJ para que os outros pudessem receber, entende? Pode pegar o meu CNPJ e aí eu te passo o valor, né? Então, a minha preocupação também é que aconteça isso, por exemplo, no interior, que é onde a gente tem menos acesso, né? Mas o fulano lá tem CNPJ, aí fica tudo no CNPJ do cara, aí a gente não tem uma visão clara através do formulário, né? Então, eu acho que quando tem o CPF, no caso, pessoa física, né? É uma coisa mais objetiva. Não, mas é aquele cara que está fazendo a produção, para a gente ter como levantamento, né? Ô, Ju, daqui a pouco a gente está recebendo no mapeamento, assim, CNPJ de padaria, de ferragem, de não sei o quê. É o que acontecia. Tinha uns que era de imobiliário, né? O CNPJ de imobiliário. Ele só tinha fotógrafo e artista fotógrafo, né? Mas, enfim, aí tu tem que alguém que cede o teu CNPJ, né? Ele tinha um que cedia, se deu para uns 4 colegas ali o CNPJ dele, mas era uma maneira, né? Então, eu não sei, eu acho que isso acaba até atrapalhando nós na questão do fomento, se isso for uma obrigatoriedade nos formulários, né? Eu acho que sim, acho que essa orgia dos CNPJs, ela dificulta tu chegar no dado que a gente quer, que é o dado interessante, né? Das pessoas, de como é que elas estão inseridas, de como é que esse agente se insere, quais são as suas relações, quais são os seus dados e assim por diante, né? Então, é uma faca ali de 2 legumes, né? Mas o que eu queria chamar a atenção e que a Cris trouxe é o seguinte: nós, enquanto colegiado, na medida em que a gente começa a fazer essa cartilha de diretrizes, ou essas diretrizes, para orientar agentes da cultura e das artes visuais para a questão da formulação dos seus editais, o que a gente pode recomendar é isso, né? É dizer, olha, se vocês vão fazer um edital, não fechem só pessoa física e não fechem só pessoa jurídica, abram que vocês vão atingir um público maior. Se fizerem só com pessoa jurídica, peçam ao mesmo tempo outros dados importantes que vocês pediriam para pessoa física, garantindo que
vocês vão ter certos dados. A gente pode dar algumas recomendações, né? Acho que mais gerais, considerando também essa... Porque a discussão, gente, a discussão que a gente está tendo aqui é uma discussão aprimorada, pensem bem, né? Um gestor cultural, às vezes, ele não está pensando nessas coisas, né? A gente pensa também no caso que, ele deveria estar pensando, mas às vezes nem passa pela cabeça dele, né? Eu participei da comissão lá, jogadora do Prêmio Dana, com a Mel e com a Isis. A gestora cultural, a Mari Veleda, lá de Gravataí, nos pediu uma mega ajuda para consolidar o próximo edital, assim, porque tem coisas que a gente foi trazendo para ela de informações, de detalhamentos que não passaram pela cabeça dela. Então, acho que o colegiado pode fornecer para os agentes, né, para os gestores, essas informações também. É um serviço, entre muitas aspas nessa palavra, tá? Que a gente pode estar prestando aí para o setor e para profissionalizar o setor também, né? Vera, finalmente. Bom, vocês falaram de tantas coisas importantes. A primeira, em relação ao que a Jussara colocou, tá, sobre a questão do CNPJ. No edital, eu acho que dá para ter, né, no caso, deve ter as duas informações, mesmo sendo obrigatório, no caso do CNPJ, o CPF, né, e é por ali. Então, eu participo de alguns editais como produtora e sempre o CPF é colocado, do responsável. Então, vai o nome do responsável, vai o nome da empresa, vai o nome do responsável, vai o CPF do responsável, vai o nome da empresa do responsável e o CNPJ. Então, esse dado não faltaria, Jussara, né, em questão de mapeamento, teria-se ali. A outra questão é do pagamento. Para uma pessoa física, o desconto é de 25% sobre o valor. Então, tendo isto colocado, o CNPJ, o desconto é de 6%, 8%. Tá? Então, o Guilherme apontou essa questão. Por que o CNPJ? Porque a pessoa vai receber mais, vai pagar menos imposto. Né? Isso é muito significativo. Vocês coloquem, por exemplo, num cachê de R$6.000, 25%. O que dá? É uma coisa louca, né? O MEI não paga, Vera? O MEI não paga? Paga. Paga mensal, não é? Paga, mas não, vai pagar menos, vai ser descontado menos, né? O imposto, no caso. Para além... Desculpa, Vera, só para responder objetivamente a pergunta da Ju. O MEI vai pagar o imposto que vai incidir sobre aquela remuneração, tá? Só que ele é bem menor, ele vai ser de 6%. 6 a 8%. 6 a 8%. Mas, além disso, o MEI também paga mensalmente aquela sua taxa de MEI, né? Que é de 40 e poucos reais, 50 e poucos reais. Sim, mas é insignificante considerando, por exemplo, a minha empresa, eu pago R$400 por mês, quase. Entendeu? Aí depende de como tu te coloca, né? Mas no caso do MEI é muito, muito pequeno o valor, Jussara, que é cobrado mensalmente. E tu não precisa de um contador para o MEI, tu mesmo pode fazer a guia, fazer o pagamento, né? Porque ele é muito simplificado o sistema. Então, a questão é essa. Eu acho que dá para colocar num edital que a pessoa escolha se ela quer se colocar como pessoa física, o edital aceita. Pode aceitar, só que essa pessoa tem que estar consciente que ela vai receber 25% menos. Entendeu, Sara? Então, isso é uma questão. E em algumas instituições, realmente não aceitam pagar para CPF. Então, aí, acho que a Adriana, como disse o Guilherme, driblou muito bem essa questão, não impedindo de tu entrares, né, no concurso, na seleção, enfim, né, mas avisando, se você for selecionado, você vai ter que fazer um MEI. Agora, você pode fazer um MEI também só pelo aquele período. Não quer continuar? Termina.
Ah. Né? Então, isso é uma questão. A outra questão que foi aparecendo aí, e que é importante, é a questão de ser profissionalizado. Ser um profissional, né? Falou-se várias vezes, assim, do artista visual ser profissional. Aí o Guilherme falou, quando vai lá procurar onde é que está o artista visual na lista, não tem. Por que não tem? Vocês sabem? Por que não tem? Porque o artista é uma profissão ainda não reconhecida. Eu acho que isso é uma bandeira bem bacana para a gente fazer, hein, gente? Fazer a profissão, imagina para o Brasil inteiro se a gente conseguisse fazer isso. A profissão, tornar o artista visual uma profissão. Né? E Uma isso... bandeira política maravilhosa, né, Vera? Hã? É uma bandeira política, Maravilhosa. Eu, algum tempo atrás, eu tive liderando um estudo, mas por dificuldades de tempo e até trocas de mandatos políticos e outras coisas assim, a pessoa que estava me apoiando. Mas é uma luta que eu acho que seria muito linda se a gente conseguisse ir à frente com ela, porque artista visual não é profissão reconhecida, não existe. Músico existe, ator existe, né? Enfim, cineasta existe, artista visual não existe. É tipo jornalista, né? O jornalista não tinha legalizado, depois foi legalizado e agora saiu de novo. E o pessoal da comunicação está enlouquecido. Diz, bom, agora não existe mais a profissão de jornalista de novo. Que Sim, coisa louca. daí a própria dificuldade do Tarson trazer algum dado estatístico formal, né? Porque realmente não existe como categoria, então tem que catar através de outras profissões, arquitetura, design. Muito séria, né, Cris? Uma questão muito séria. Nós estamos falando em profissionalização e nós não somos profissionais. E não somos enquanto categoria, né? Não existe a nossa categoria. Não existe, não existe. Então, tu quer pagar, por exemplo, tu quer pagar o teu imposto como artista? Não pode. Não pode. Tu não existe. É verdade. Liz. Aí, então, minha empresa, por exemplo, ela é editora, produtora de eventos, não sei o quê, blá, 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 um monte de coisa. Artes visuais não aparecem. Sim. Não, eu só queria frisar que, digamos, reforçar essa questão da Vera. Acho importantíssimo isso. Eu já tentei juntar alguns artistas para a gente, isso lá na primeira gestão que eu tive na Chico, para a gente tentar fazer uma coisa tipo sindicato. E muitos artistas não se interessam por isso por causa do imposto, por causa de não sei o quê, taxas, por pagar sindicato, mas eu acho que isso é uma questão até de falta de informação. Mas eu acho que nem sindicato pode, se não é profissão, Lise. Não pode, querida, aí tu está pulando na frente. Sim, mas começar uma discussão... Não, a primeira discussão é torná-lo profissão. E outra coisa, né, Vera, eu sei que tem cidades que tem a legislação do IPTU, né, de poder usar o IPTU como financiamento de obra, né? Então, de trabalho cultural. Tem cidades que isso está regulamentado, já está em legislação regulamentado. Então, assim, ao invés de tu estar pagando o IPTU, tu pode usar um X valor de IPTU, tá, para financiamento de obra artística. Nossa, eu adorei isso. Eu adorei isso, eu já quero. Fala isso aí melhor. Desculpa, Gui. Olha, novas funções para o colegiado. Não, sabe, eu acho que assim, a legislação municipal tem que ser pensada, tanto assim como incentivar grandes construtoras a abrirem editais para fazerem uma
uma obra escultórica, uma obra na própria construção, tá? Quer dizer, espaços públicos, privados, mas, enfim, com uma finalidade pública cultural, né? Esse tipo de coisa, isso é uma legislação municipal que coloca, ó, a partir de tantos milhões de obra ali, vai ter que abrir edital para artistas reconhecidos, vai ter que financiar uma obra ali, entendeu? Uma obra cultural. Outra, IPTUs que possam ser abatidos como utilizando para um projeto cultural. Claro, a pessoa vai ter que estar inscrita como agente cultural, né? O projeto vai ter que ser aprovado igual, para ver se vai poder ser aprovado, mas de ter essa possibilidade. A gente tem que pensar formas de financiar e viabilizar os projetos, para que as pessoas não precisem ficar criando bico de trabalho em outra coisa, trabalhar em outras coisas, ficar criando obras e se profissionalizando, ficar tentando criar renda extra fazendo outras coisas que não são o seu fim, né? E isso envolve a profissão artista. Quer dizer, o artista, ele deixa de ser artista porque ele precisa viver de outras atividades, então ele não tem uma integralidade profissional ali, ou os artistas necessitam uma formação tão aprimorada que, na verdade, é um núcleo de mais poder aquisitivo e que não necessariamente precisa viver de arte. Não precisa. Então, é uma dúvida, a gente não sabe, não tem pesquisa nenhuma nesse sentido, tá? Cris, sobre do que vive o artista. Os artistas que estão reconhecidos, que são legitimados pelo sistema, eles têm outra base de renda, entende? Eles não precisam de renda porque a riqueza está boa, ou, na verdade, eles vivem de outras coisas e trabalham em outros campos para poder realizar sua obra e, portanto, sua obra acaba sendo realizada em tempos esporádicos. E isso acaba comprometendo até uma ideia de profissão artista. Cris, Não sei. Cris, eu que amo uma coleção, já adorei essa do IPTU, eu não sabia, então se tu puder mandar para a gente, botar no grupo depois mais informações, me avisa depois. Mas eu assim, ouvi hoje de manhã, Guilherme, eu ouvi hoje de manhã sobre São Paulo, eu não sei se aqui tem isso, eu ouvi hoje de manhã sobre São manda Paulo, pra gente questão depois, do IPTU, pelo rádio. A gente tem que se rádio. perguntar por que a gente passa na frente daqueles prédios e tem tantas esculturas, tem tantos painéis, tem tantas coisas bacanas produzidas por artistas. Por que será? Está tendo um incentivo público para isso. Isso é um projeto político. Cris, eu vou incluir, então, essas 3 pautas, a trazida pela Vera, pela Liz e por ti, como temas para o GT Fomento seguir conversando. Então, a questão da profissão artista, né? Batalhar pelo reconhecimento dessa profissão, junto com a questão que a Liz trouxe, né? Da vinculação com os sindicatos, depois da reconhecimento da profissão, a questão do IPTU, tá? E a questão também das construtoras e tal. Acho que isso pode ser podem ser pautas legais para o GT Fomento, já anotei aqui. E eu acho que poderia acrescentar a questão do MEI provisório para o artista, alguma coisa que pudesse ajudar a esclarecer a maior parte dos artistas, como ele poderia fazer um MEI provisório ou não, né? Algum item sobre isso, né? Que cai dentro da profissionalização. Tá, eu vou anotar isso também, Ju, mas assim, ó, eu fiz um MEI alguns anos atrás para participar como docente no Ateliê Livre, assim. E é muito facilitada a forma de tu fazer o MEI, tu não precisa nem, assim, formalmente de um contador. É bom que tu consulte um contador e tal, mas tu consegue fazer diretamente pelo site de maneira super facilitada, mas eu acho que é uma pauta excelente, assim, né, do colegiado também trazer à tona essa questão. Gente, voltando, então, à nossa pauta, que havia ficado um pouquinho de fora, eu convido de novo para que a gente siga nessas próximas semanas trabalhando, então, nesse documento de diretrizes de fomento do colegiado e que a gente talvez tente apresentar aí esse documento numa próxima reunião. O que vocês acham?
Então, sigam lá, deem os pitacos, façam as correções, façam as reflexões de vocês ali, incluam outras informações que vocês acham importantes, e a gente segue discutindo. Mais alguma questão sobre esse item da pauta? Não, só bota esses itens depois para nós, discriminados, que a gente anotou, que eu acho que é bacana, porque a gente se organiza e o pessoal que não pôde participar também vê, né, mais claramente, pontualmente, essas questões importantes. Sim, e a gente tem que fechar um coordenador para esse GT Fomento, porque assim, eu estou coordenando ele aqui provisoriamente, aqui no Quem Sabe Faz ao Vivo, né? Mas não é o GT que eu coordeno de formação, gente. Tem que ser que nem na escola, né? Tem que ser que nem na escola. Democraticamente determinado quem? Tu. Democraticamente escolhido. Ai, ai. Gente, podemos encerrar então? Estão satisfeitas? Muito obrigado, agradeço pela participação de vocês e dou como encerrada a reunião do GT Fomento, do Colegiado Setorial de Artes Visuais, do dia 29 de junho. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todas, sempre um prazer estar com vocês.